Olá, bom dia, tudo bem? Bora resolver mais um exercício sobre equação do segundo grau. Vamos ao enunciado. Na equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, os números a e c têm sinais contrários. Pode-se afirmar que, a alternativa A equação tem duas raízes reais e sinais contrários. Alternativa B, a equação tem duas raízes reais e positivas. Alternativa C, a equação tem duas raízes reais e negativas. E a alternativa D, a equação não pode ter raízes reais. Então, beleza. Exercício 5 sobre equação do segundo grau, que tem sua forma normal, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E falou que os números coeficiente x ao quadrado, a, termo independente de x, c, tem sinais contrários, a e c. Vamos colocar aqui, ó, sinais contrários. O que significa sinais contrários? Um é positivo e o outro é negativo. Então a gente tem dois casos. O A pode ser positivo, né? O primeiro caso. E o C ser negativo, segundo caso. Ó, ainda no primeiro caso. Segundo caso, o A ser negativo e o C ser positivo. Então são esses dois casos aí que a gente tem para tratar, né? São essas duas possibilidades que a gente tem com relação ao A e o C tendo sinais contrários, que foi a informação dada do problema. Aí, o problema perguntou, pode-se afirmar, ou seja, o que é correto afirmar? E dentre as alternativas, né, esse é um exercício bem interpretativo, bem interessante, a gente vê que elas falam sobre ter duas raízes ou não ter raízes. Isso é uma questão que aparece nas alternativas A, B e C, sobre ter ou não raízes. E outra questão que aparece nas alternativas é sobre os sinais das raízes, quando elas existem, beleza? Então, a gente tem duas coisas para analisar. Primeiro, tem raiz? Como é que são essas raízes? E segundo, tendo raízes, quais são os sinais dessas raízes? São positivos, são contrários, são negativos, que é o que aparece nas alternativas. Então, vamos por partes, né? Primeira parte, tem raízes? Perguntar se tem raízes é o mesmo que saber qual é o valor de delta. O discriminante delta, se nós conhecemos o sinal dele, já é o suficiente para dizer se tem duas raízes reais diferentes, duas raízes reais e iguais, ou não tem raízes reais. Observa que nosso exercício aqui é um exercício algébrico, não um exercício numérico. Não aparecem os números, então a gente vai trabalhar algebricamente. Mas, em particular, a gente vai trabalhar pensando somente no sinal dessas operações, né? Ou seja, ao final da resolução do delta, qual o sinal do delta? É isso que eu quero. Porque se ele for positivo, raízes reais diferentes, duas. Porque se o delta for zero, ele tem duas raízes reais iguais, como se fosse uma. Não é, são duas iguais. E se o delta for negativo, ele não tem raízes reais. Então a gente vai calcular o delta para descobrir o sinal do delta. E vamos usar só os sinais dessas operações. Não vamos usar os números porque eles não foram dados, tá? Então vai ser bem algébrico. Muito legal, bem interpretativo. Então, vamos lá. Lembrando que o nosso deltinha é calculado como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? E aí eu vou pegar b ao quadrado. O b é um valor que não foi dado e não foi dito nada sobre o sinal dele. Mas ele pode ser positivo ou negativo. E isso não vai influenciar para a gente, por quê? O b está ao quadrado. Então, quando eu elevar um número positivo ao quadrado, o resultado é positivo. E se o b for negativo, não tem problema. Se o b for negativo, quando eu elevar ao quadrado, o resultado também é positivo. Então nota que, mesmo eu não sabendo o valor de b, ou mais especificamente o sinal de b, quando eu elevar ao quadrado, não importa se é positivo ou negativo, o resultado vai ser, já vou pôr aqui embaixo,
positivo. Então, o resultado de b ao quadrado é um número positivo. Aí a gente vai fazer a continha. Menos, continuando o delta aqui em cima agora. 4 vezes o A vezes o C, que nós não temos o valor, nós só temos o sinal. E aí eu vou tratar nesse primeiro caso aqui. Depois vocês podem fazer pensando no segundo caso. Vai ser análogo, vai ser idêntico. E o resultado, né, o sinal do delta no final vai dar no mesmo, tá? Mas eu vou fazer só do primeiro caso. Vamos considerar que o A é positivo e que o C é negativo. E aí eu vou fazer essa continha aqui, ó, tá? E eu vou pensar no sinal do resultado dessa operação, de menos 4 vezes o A, que é positivo, vezes o C, que é negativo. Pensar só no sinal. Então é a regra do sinal da multiplicação, que vai ser menos vezes mais vezes menos. Então o resultado disso é positivo, tá? Então, o b ao quadrado dá um número positivo, o menos 4ac dá um número positivo, e esses resultados a gente vai somar. E aí é a regra do sinal da soma. Quando eu somo dois números positivos, porque aqui o resultado foi positivo e aqui o resultado foi positivo, o resultado da soma é positivo. O que significa que eu tenho duas raízes reais e diferentes. Beleza. Isso já nos exclui, né, a alternativa D, que diz que não tem raízes reais. Então pode ser a alternativa A, raízes reais com sinais contrários, raízes reais positivas, ou até mesmo a letra C, raízes reais negativas. Beleza? Bom, então, com relação a duas coisas que a gente tinha que fazer. Primeiro, pensar se tinha ou não raízes. Já vimos, tem duas. Agora eu quero saber o sinal das raízes. O sinal. E aí, para isso, a gente vai lembrar que nós podemos calcular a soma e o produto das raízes, mais especificamente o produto das raízes, por uma fórmula. A fórmula de quando eu multiplico as raízes, eu chamo de P de produto, né? Do produto das raízes, é C dividido por A. Então, quando eu pego o valor de C e divido pelo valor de A, dados aqui na equação do segundo grau na sua forma normal, esse resultado desse quociente, dessa divisão, é o produto das raízes. Beleza? E aí, vamos pensar em possibilidades. Quando eu multiplicar essas duas raízes, o resultado pode ser positivo ou o resultado pode ser negativo. Lembra que a gente está pensando em sinais especificamente, tá? Não em valor numérico, porque, como vocês já viram, nós não temos, tá? E aí, de acordo com o que o problema disse, o A e o C têm sinais opostos. Vou pensar no primeiro caso, mas nota que o segundo é igualzinho, né? Porque aqui, ó, trabalhando da mesma forma que a gente fez o delta, pensando só nos sinais da resolução, eu vou ter o C, pensando nesse primeiro caso, que é um número negativo, dividido pelo A, que no primeiro caso lá eu considero positivo. Então eu vou estar dividindo um número negativo por um número positivo. Ou o contrário, né? No segundo caso. Então, ó, um número negativo por um número positivo, na regra do sinal da divisão barra multiplicação, esse resultado é negativo. Então, eu chego à conclusão que o produto das minhas raízes é um número negativo. Então, se eu pego o x1 e multiplico pelo x2, o resultado vai ser menos. O que significa isso? Quando eu multiplico dois números e o resultado dá menos, se esses números forem um positivo e o outro positivo, o resultado dá mais. Então, eu não quero isso. Se esses números, se um for positivo e o outro for negativo, ou negativo e o outro positivo, o resultado dá menos. E é isso que a gente encontra aqui, beleza? Só para fechar todas as possibilidades, né? Se os dois números forem negativos, o resultado também dá mais. E isso não me interessa, beleza?
Então tá aqui. Para o produto dar negativo, os números têm que ter sinais opostos. E aí o produto dá negativo, né? Ó, produto negativo. Quando isso acontece, quando os sinais são opostos. Então a gente chegou à conclusão que eu tenho duas raízes diferentes de sinais opostos, que é a alternativa A, que diz a equação tem duas raízes reais de sinais contrários ou opostos, como eu tinha dito. Beleza? Se ficou alguma dúvida, manda pra gente e até mais!